Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, Divaldo Franco está comentando a respeito da depressão. Divaldo, por favor. Dizíamos que existem interferências espirituais. Aliás, a tese é da Organização Mundial de Saúde, ipsis verbis. Só existem doentes, não doenças. Há indivíduos que são predispostos às doenças, nos quais as doenças se instalam. Tese espírita. Allan Kardec dizia que não existem doenças, existem doentes, porque o espírito é que é o devedor. Dentro da lei de causa e efeito, ele gerou situações embaraçosas e nasce com uma predisposição para aquela doença, para aquele transtorno neurótico, psicótico ou de outra natureza. Então, o ser em si é o doente. Deverá ser tratado o doente nas raízes da doença. E o Espiritismo, neste sentido, é a grande resposta. Em O Livro dos Médiuns, capítulo número 23, Allan Kardec demonstra que, na maioria dos portadores de transtornos mentais, na época a linguagem era outra. A psicologia mudou muito a linguagem sem perder a essência, que todos os doentes mentais, muitos deles, assevera Kardec, não são psicopatas, são obsidiados. A obsessão, como o nome diz, é a constrição de um ser sobre outro, dominando-o. E, por consequência, esse indivíduo torna-se um verdadeiro fantoche nas mãos de alguém que o comanda, alguém desencarnado. Allan Kardec, estudando a obsessão, viu 3 ângulos. A obsessão simples, que pessoalmente eu chamaria uma pré-depressão. A obsessão por fascinação, no caso das manifestações psicográficas e de natureza psicofônicas, que nós chamaríamos a depressão instalada. E a subjugação, que nós chamaríamos o estado de depressão profunda. Allan Kardec optou pela palavra subjugação, quando no Evangelho de Jesus a palavra é possessão demoníaca. Por que ele optou pela palavra subjugação? Porque possessão faz dar a ideia de que o espírito possui o indivíduo entrando nele como um líquido no vasilhame. Não é assim. Nós somos um ser tríplice, espírito que é energia pensante, um envoltório semimaterial, conhecido na tradição como corpo astral, que Allan Kardec chama perispírito, e a parapsicologia chama modelo organizador biológico. E a matéria. Morre a matéria, esse campo vibratório que proporciona a aura é integrado ao espírito. É nesse campo que se dá a vinculação psicomental. Psicomental pode parecer uma redundância. O espírito emite a onda e a sua mente se vai apossando da mente do indivíduo. Que no caso, podemos realizar uma imagem. Uma planta parasita. Cai a semente de uma planta parasita e aquela árvore começa agora a nutrir o parasita. Ela vai infiltrando-se até a seiva e mata o cavalo, que é a árvore que lhe dá vida. A depressão é como uma planta parasita que vai tomando conta do indivíduo até obnubilar-lhe a razão, impedir-lhe o raciocínio. Então os espíritos podem sim acercar-se quando somos devedores. E todos, em maior ou menor grau, somos devedores. Eles vão acercando-nos, transmitem a melancolia, a angústia, a ansiedade, o medo, levam-nos à solidão. E nós vamos acolhendo. A princípio isto é um monólogo, depois é um diálogo, depois é a entrega. Então nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus casos de subjugação. O endemoniado gadareno, a criança a quem o mestre atende quando desce do Tabor. Um espírito imundo pegava o menino, fazia-o muitas vezes babar sangue. E Jesus acerca-se e diz de espírito imundo: eu te ordeno, sai dele. Com a sua autoridade, o espírito infeliz desligou-se e a criança recuperou a saúde. Então, nos problemas de transtorno de afetividade bipolar na depressão, nós temos as obsessões. Vale a pena recorrermos às terapêuticas admiráveis do Espiritismo. Quais? A psicoterapia, as palestras espíritas, participarmos das reuniões doutrinárias, ouvirmos a leitura edificante para sairmos do pessimismo, a água magnetizada,
também chamada água fluídica, e a bioenergia. Cientificamente está demonstrado por muitos estudiosos das psicoterapias e da transmissão de energias que nós somos verdadeiros dínamos e transmitimos como captamos. Quanta gente me diz, eu ia andando, encontrei um amigo e perguntei-lhe como vai, e apertei-lhe a mão. Ele disse, com muita dor de cabeça. A partir dali ele foi bem e eu saí com a dor de cabeça. Portanto, foi uma transferência de energia. Nós podemos transmitir essa bioenergia como Jesus. E no Evangelho está o toque curador. Ele curava com toque. Quando ele estava no meio da multidão, uma mulher pega a indumentária e ele pergunta, Simão, quem me tocou? Eu senti de mim desprender-se uma virtude. E a pobre mulher, que era Sirofenícia, diz, fui eu, Senhor. Eu era doente, ela possuía um fluxo hemorrágico e nenhum médico conseguiu curá-la, mas tocando no homem luz, ela se beneficiou. Era uma doença física. Os espíritos temiam-no. Um dia ele chega a uma sinagoga e levanta-se o psicopata, um obsidiado, e grita, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és, cala-te. Ainda não é chegado o meu momento. A autoridade de Jesus. Como nós não temos essa autoridade, a doutrina espírita, conforme Allan Kardec nos ofertou, enseja-nos mecanismos psicoterapêuticos para podermos ajudar os transtornados e para realizarmos a psicoterapia preventiva. Porque depois de instalada a depressão, ela tem que ser tratada com cuidado até recebermos a alta do especialista e continuarmos a nossa tarefa inicial de transformação moral para melhor. Porque só existe afinidade porque há o débito. Se nós atuamos no bem, no amor, nós anulamos o mal que fizemos. Tornamos-nos então pessoas hábeis para administrar o destino e resgatar o mal que fizemos pelo bem que pudermos fazer. Então, é claro, os espíritos já não nos perturbam, porque nós mudamos de faixa vibratória enquanto eles continuam em sintonias inferiores. Então o espiritismo hoje é uma psicoterapia extraordinária para os transtornos de natureza psicológica e psiquiátrica. Então nós sugerimos o terapeuta, sim, o psicoterapeuta, porque a função do espiritismo, digamos-lo de uma por todas as vezes, não é curar corpos, é curar almas. Curando a alma, o corpo se melhora. E por que os espíritos nos ajudam? Para nos dar os elementos a fim de que vamos curar a nossa alma, como Jesus fazia. Porque senão ninguém morria mais. Todos aqueles a quem Jesus curou morreram. Ele também. Mas ele voltou e aqueles retornaram em várias indumentárias carnais. Reencarnaram-se várias vezes até depurar-se. De forma que a depressão hoje é pandêmica. Em cada 10 indivíduos, a estatística é alarmante. Quase 3 foram, são ou serão depressivos. Então isso é um significado assustador, porque nós temos o malveso de cultivar as ideias negativas, a queixa. Vivemos um período de queixas, estamos sempre queixando de alguma coisa, a censura, a maledicência, o pessimismo, quando o Evangelho de Jesus, que se chama a Boa Nova, é todo um poema de exaltação da vida, nos propõe alegria. Então é necessário viver com alegria mesmo na dor. Eu me recordo de uma experiência pessoal. Eu havia terminado uma conferência em uma universidade. Porque eu sou uma pessoa de poucas letras, eu fui à conferência da universidade com muita preocupação. O receio de um acadêmico me fazer uma pergunta embaraçosa, de eu não ter a possibilidade de me tornar claro, enfim, a preocupação do indivíduo que zela pela doutrina que abraça. Mas proferi a conferência, atendi as perguntas, houve um debate muito interessante, e quando terminou, nas palavras finais, eu me recolhi, apesar de estar aparentemente alegre no ambiente, eu me recolhi e comecei a agradecer a Deus. Oh, muito obrigado, Senhor. Pelo menos eu não compliquei a proposta libertadora do Espiritismo. Agradecendo jubiloso. Quando Joana de Ângeles, a mentora espiritual, me apareceu e perguntou-me, que fazes? Eu disse, estou agradecendo, minha irmã. Agradecendo pelos bons resultados, pelo menos momentâneos. Ela me disse, meu filho, eu vou dar-te uma ideia. Já que tu agradeces o bem que te aconteceu, agradece o mal que não te aconteceu.
Eu achei curioso, nunca havia pensado isso. Bastava o automóvel ter furado o pneu, eu perdi o horário. Qualquer um problema, uma gripe, uma indisposição gástrica, quantas coisas poderiam ter acontecido que não aconteceu. Eu então comecei a agradecer a partir daí. Muito obrigado pelo bem, muito obrigado pelo mal que não me aconteceu. Eu estava numa conferência de viagem em Londres e narrei este fato que me parece curioso. Veio ter comigo uma senhora no fim, eu pedi ao intérprete para me ajudar, que eu não falo inglês, e ela me disse: senhor Franco, eu quero lhe dizer uma coisa curiosa. O senhor agradece a Deus o bem que ele fez? Eu digo: sim, senhora. O mal que não aconteceu? Eu digo: sim, senhora. Pois eu agradeço também o mal que me aconteceu. Eu levantei o sobrecílio, o supercílio, e olhei para ela. Ela disse: sabe por quê, senhor Franco? Porque só me acontece o que eu tenho necessidade para evoluir. Meu Deus, é a lei da reencarnação. Só nos acontece o que nós devemos. Eu nunca havia pensado nisso. E adicionei. Então agora agradeço o bem, agradeço o mal que não sucedeu. E quando algo desagradável me aconteceu, muito obrigado, Senhor, porque desta dívida eu me libertei. Então a vida é um hino de alegria. Se você deseja ter saúde, libertar-se ou evitar a depressão, ame. Porque quem ama é profundamente feliz. Joana de Ângeles ensinou-me um código muito curioso: saudar o dia diariamente. Ao abrir a janela ao amanhecer, dizer: meu Deus, há um sol brilhando dentro de mim. Não é o sol o astro rei, é a alegria de viver. Porque eu terei a oportunidade de reparar erros, como ensinava Santo Agostinho, na resposta à questão 919 do conhece-te a ti mesmo. Fazei como eu quando estava na terra, disse o grande bispo de Hipona. Diariamente fazia a minha reflexão. Quando achava que errei, no dia seguinte eu pedia desculpas. E quando eu achava que procedi bem, no dia imediato eu prosseguia. Então eu digo: oh, que maravilha, há um sol brilhando dentro de mim. O sol da vida, da oportunidade, da alegria. Depois ela me disse: agora o segundo item: eu nasci para amar. A maioria de nós nasceu para ser amado. Mas o amor é um bumerangue. Primeiro ame, jogue o bumerangue. Ele vai voltar. Não importa quando nem como, ele vai voltar. O terceiro item: eu nasci para servir. Porque quem não aprendeu a servir, ainda não aprendeu a viver. O quarto item é muito curioso: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torno um homem mau, de verdade. Se alguém gosta menos de mim, eu continuo o mesmo. Se alguém me elogia muito, eu continuo intrinsecamente o mesmo. Mas quando sou eu quem faz o mal, isto é muito ruim, porque eu passo a ser um indivíduo mau. E por fim, a vida é bela. Nós temos que homenagear a vida, todos os itens da vida, a bênção de uma família, a bênção do trabalho. Quantas vezes o funcionário atende mal o seu cliente, mas ele vive do cliente, mas ele atende mal, porque para ele a vida não é bela, está de mau humor, deseja ganhar o que não sabe administrar, deseja gozar sem trabalhar, e ninguém pode desfrutar sem o trabalho que lhe dá dignidade. É ainda primarismo do espírito, diríamos em linguagem psicológica, imaturidade psicológica. Ao invés de termos uma reação, termos compaixão. A ONU e a Unesco reconhecem que vivemos a época em que a compaixão desapareceu. Então é necessário que os nossos ideais deem vida para a nossa saúde e que os depressivos reconsiderem: eles não são doentes, eles estão com o transtorno bipolar da afetividade, e se voltarem para o bem, ficarão bons. Sigam tranquilamente as recomendações psiquiátricas, psicológicas ou psicanalíticas, de acordo com a origem da doença, e principalmente busquem Jesus, o psicoterapeuta da humanidade, que se desvela hoje na doutrina espírita. Divaldo, muito obrigado. E se você quiser rever esse programa e todos os nossos programas anteriores, é só entrar em nosso site. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.